Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Aqui quem fala é o professor Gabriel Amoras e hoje a gente vai tratar um pouquinho aí sobre moral e sobre ética. Então a gente vai tentar aqui, em poucos minutos, tentar desvendar quais seriam as diferenças entre a moral e a ética, beleza? Então vamos lá. O livro, como sempre, utilizado pela gente é o livro Filosofando. Tá? E as páginas que vocês vão utilizar são as páginas 163 a 165 para responder o questionário, beleza? Vamos adiante. Então, primeiro lá no livro, ela vai falar, no capítulo, sobre os juízos de valor, ou sobre os valores que orientam as ações morais. Então, os valores são aquelas pequenas estruturas que vão fazer com que exista um corpo moral numa determinada sociedade ou grupo social. Então, os juízos de valor, eles podem ser utilitários, útil ou inútil, estético, é aquilo quando a gente julga alguma coisa ou é bela ou é feia. Então, nós temos o juízo de valor moral, quando a gente diz que uma coisa é boa ou má, por exemplo, ou uma pessoa ou uma ação de um indivíduo. Os juízos econômicos, lógicos e os religiosos. Então, os juízos de valor é que vão orientar os sistemas morais. Quando a gente diz que uma coisa, que uma determinada ação de um indivíduo, de um político, ela é errada ou certa, que ela é ruim, que ela é boa, etc. Então, a gente está fazendo ali, portanto, um juízo de valor. Um juízo de valor de caráter moral. Adiante. Então, mas o que é a moral? A moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então, a ação moral ela é uma ação concreta, certo? Então, moral é aquilo que você faz enquanto você está aí comprando alguma coisa na feira, conversando com as pessoas, quando você devolve ou não um troco, certo? Para uma pessoa. Quando você pegar mais, por exemplo, o troco lá, né? Então, quando você devolve uma carteira, você vivendo em sociedade, você está fazendo direto aí ações morais. Então, a ação moral é a ação concreta, né? Então, moral, ela é, portanto, a prática, é aquilo que a gente pratica em sociedade. Moral também é a cultura de um determinado povo ou grupo social, certo? Adiante. A ética, ela é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Portanto, a ética é uma disciplina da filosofia que vai refletir sobre esses vários sistemas morais, que vão refletir sobre a base desses valores morais, certo? Então, a ética, portanto, ela tem um caráter teórico, ela é uma reflexão da prática dos indivíduos. Muito bem. A ética e a moral, elas têm diferenças, certo? Então, a moral, ela tem um caráter social, coletivo, né? É na coletividade que se faz, aí, portanto, a moral. E essa coletividade, ela vai produzir regras sociais. Então, essas regras sociais vão estruturar toda uma cultura de um povo ou de um grupo social. Essas normas, elas variam no tempo. Então, uma coisa que era aceita há um tempo atrás, lá em 1940, hoje já pode ser que não seja aceito mais, e varia no espaço, ou seja, você tem uma determinada cultura num país ou numa cidade e na outra a gente já não tem esses mesmos valores, certo? Então varia, portanto, aí no tempo e no espaço. Então, a ética, ela é uma reflexão da moral, é uma reflexão, e ela é uma interpretação também desses sistemas morais. Então tá aí basicamente a diferença entre ética e moral. Então nós temos também aí, nesse meio termo, os sujeitos imorais e amorais. Então o que é o sujeito imoral? É o sujeito que conhece essas normas sociais, mas ele não cumpre, ele resolve que ele não vai cumprir. Então, é o sujeito que, sabendo que não deve atravessar o sinal, ele atravessa, que não deve fazer determinada coisa, ele vai lá e faz. Então é o sujeito imoral, tá? Ele conhece a moral, mas ele não faz. Então nós temos também o sujeito amoral. É o sujeito que não consegue entender ainda, né? Ou ele está numa sociedade que ele ainda não conhece a cultura do outro, certo? Como, por exemplo, aí, uma criança recém-nascida, ela ainda não conhece essas regras sociais porque ela ainda não aprendeu, certo?
Então você também tem a pessoa que tem alguma lesão cerebral, a pessoa ainda não tem aí, portanto, a capacidade de entender essas normas morais porque ela tem capacitada. Também tem isso, tá? Então esse sujeito ele é amoral. Adiante. Então, o conhecimento dessas normas morais, o conhecimento desses valores de uma determinada sociedade, eles pressupõem o quê? Pressupõe que você tem que absorver, que você tem que internalizar esses valores para que você tenha a liberdade de escolher ou não seguir aqueles valores. Então, aí é uma relação de dualidade entre dever e a liberdade. O dever que vem de caráter externo, ou seja, a sociedade de certa forma te impõe essas normas, mas você também internaliza esses valores e a partir disso você tem uma certa liberdade para cumprir ou não essas normas. Então, para que haja moral, precisa também ter liberdade individual para tomar essas decisões, certo? Então você tem um caráter interno e externo da moral. Interno por causa do indivíduo, externo por causa da sociedade. Então, isso pressupõe essa relação, essa dualidade entre exterioridade e interioridade da moral, ele pressupõe, portanto, uma maioridade mental. O indivíduo que consegue levar isso numa boa, pode-se dizer que ele chegou à idade adulta mentalmente, né? Um indivíduo que consegue tomar decisões autônomas e que, portanto, aí também tem responsabilidade com seus pares, com os outros aí, portanto, da sociedade. Muito bem, essa foi uma explicação bem breve aí, né, sobre diferenças entre moral e ética. Espero que tenha atendido os anseios de vocês e nos vemos na próxima. Até mais.